Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre ter filhos. Porque ter filhos muda tudo, né? Muda a nossa rotina, muda os nossos sonhos, muda o nosso corpo completamente. Mas será que vale a pena mesmo? Então hoje a gente vai falar sobre isso, a maternidade real, sem romantização. Vem comigo? Se você caiu aqui nesse vídeo, acredito que você seja mãe, que você queira ser mãe ou esteja aí esperando um baby, né? Então eu vou te contar aqui os pontos negativos e os pontos positivos sobre ter filhos. Ter filhos é a maior e a melhor decisão da vida de uma pessoa. A mais desafiadora também. Só que antes de ser mãe, já te contaram que o amor e o cansaço andam de mão dadas? Porque é um fato. Andam de mão dadas, sim. Então eu vou te contar aqui, vamos começar pelos pontos negativos primeiro. Primeiro ponto negativo, que na minha opinião foi o pior deles, é a privação do sono, né? Quem já é mãe sabe que um bebezinho aí recém-nascido, ele requer 100% da gente. E aí no começo é complicado, né, pro bebê e pros pais, se acostumarem com essa nova rotina, com esse serzinho aí que tá aprendendo a lidar com o mundo. Então, assim, a privação do sono é a pior delas, na minha opinião. Já imaginou você ficar sem dormir? Totalmente sem dormir, né? Quando meu bebê nasceu, mesmo que eu tivesse rede de apoio, né? Mesmo que o meu esposo, minha mãe, tava aqui para poder me ajudar e ficar com o bebê para eu dormir, quem é mãe sabe que você não consegue descansar 100%. Então, mesmo que eu confiasse neles para ficar com o bebê, o meu cérebro estava em alerta o tempo todo. Então, eu não conseguia descansar. Eu fiquei assim durante muito tempo sem dormir, tirando cochilinhos, e era aqueles cochilinhos que eu tinha para ter que recarregar minha bateria ali 100%. Essa parte foi muito desgastante mesmo. Eu digo para quem pensa em ser mãe, se para você o sono é uma coisa assim que você não consegue abrir mão, é um caso a se repensar, porque você não vai conseguir dormir. É um fato, você não vai conseguir dormir. E aí, eu tô contando o meu relato de como foi pra mim. Se alguém que tá vendo esse vídeo conseguiu dormir e foi assim, feliz da vida, foi tranquila essa parte, eu fico muito feliz por você, porque na maioria das vezes não é assim que funciona. Você, de fato, não consegue dormir bem. E aí você vai conseguir tirar uns cochilos e conseguir descansar mais, bem mais pra frente. Só que o problema é que um dia que você não dorme bem, na sua mente tudo aumenta, sabe? Tudo é demais. Parece que você já tá há meses sem dormir, você realmente entra numa paranoia muito doida, só quem passou por isso sabe. A privação do sono deixa a gente delirando, você fica muito nervosa e tem aquilo dos hormônios também, então junta tudo e vira uma bola de neve. Outro ponto, você não controla mais o seu tempo. Então você que pensa em ser mãe e gosta de estar no controle de tudo na sua vida, repense, porque você não controla mais o seu tempo. Tem um serzinho ali bem pequenininho que ele é o seu chefe ou a sua chefinha, né? Então você não consegue mais controlar o seu tempo. E isso também é muito complicado para algumas pessoas. Pessoas que têm o costume de ter tudo ali, né, na sua visão, tudo organizado, tudo planejado. Eu vou acordar, eu vou fazer isso. Ter ali a sua rotina toda organizada. Não é assim que funciona, né? Você tem que se planejar para uma nova rotina. Rotina essa que também, às vezes, você não vai conseguir fazer, porque não existe um passo a passo todos os dias. Todos os dias são uma luta diferente, são situações diferentes que você vai enfrentar. Não tem como ter tudo ali de passo a passo, vou acordar, vou fazer isso, aí o menino vai fazer a caquinha dele, aí eu vou limpar, vai ficar tudo limpo, eu vou tirar um soninho com ele. Não é flores assim. Mais um ponto é a culpa materna.
Quem é mãe sabe que a culpa materna fica martelando na nossa cabeça o tempo todo e, sinceramente, eu acho que vai ser assim pra sempre. A gente se culpa por tudo. Mesmo que a gente saiba que a gente tá fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem, a gente se culpa demais, se culpa demais, se culpa demais. A gente se cobra muito, a gente acha que não estamos sendo suficientes, que a gente está deixando faltar em alguma parte, que a gente poderia ser melhor. A gente se cobra muito, 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 muito. Eu costumo dizer que quando meu bebê nasceu, não foi só ele que nasceu, eu nasci de novo. Porque existia uma Karina antes de ter filho e hoje existe uma outra Karina. Então eu tô aprendendo também a lidar com essa nova Karina. A nossa rotina, como eu já comentei, muda completamente. Antes de ser mãe, você tem uma rotina e você consegue, por exemplo, combinar com os amigos de ir em um churrasco a tal hora, de fazer tal coisa, de ir à praia. E depois de ser mãe, você não consegue mais fazer isso, porque não funciona dessa forma. É muita coisa na nossa cabeça. Não é só pegar a sua bolsinha e partir o praiana. Não é assim que funciona. Tem toda a rotina do bebê. Então, assim, pelo menos comigo é dessa forma, né? Eu não posso simplesmente pegar as minhas coisas e decidir curtir alguma coisa com alguns amigos. Se o meu bebê, por exemplo, não fez uma soneca bacana e você que é mãe, né, você que já tem filho, sabe que um bebê que não faz a sua soneca direito é uma situação difícil. Então, assim, ninguém quer deixar um bebê estressado. Então, não é mais nada. Coloca na sua cabeça. Nada mais vai ser como era antes. Não é querendo assustar, é um fato. É um fato. Você não vai dormir como antes, você não vai ter a sua vida, a sua rotina como antes, você não vai fazer mais as coisas. Não é, tipo, generalizando, você não vai fazer mais, mas tem coisas que você fazia antes que não vai caber mais nesse momento que você está. E eu tô sendo sincera porque eu acho que para uma pessoa que está pensando em ser mãe, se há problema para ela em se doar 100%, porque é um fato, a maternidade você tem que se doar 100% para os seus filhos, né? Então, se você não está disposto a se doar 100%, a ter a sua vida mudada completamente, a sua rotina, a ter que fazer tudo diferente para se encaixar ali na sua nova vida com aquele seu serzinho, não tenha. É o conselho que eu te dou, não tenha. Eu quero dormir a hora que eu quiser, eu quero fazer a comida na hora que eu quiser, eu quero sair na hora que eu quiser, eu gosto de estar no controle da minha vida. Então, assim, se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria, não tenha filhos. Porque ter filhos é se doar completamente. Se você se doar 100% e estiver aberta a essas mudanças, o processo vai ser muito mais leve, muito mais fácil. Agora vamos para os pontos positivos. Bom, eu nunca quis ter filhos, nunca quis. Passei a minha adolescência toda, parte da minha juventude. Hoje eu tenho 30, né? Mas quando eu tinha até os meus 28, eu sempre tive a mesma mentalidade. Eu não quero ter filhos. Eu não quero, porque se eu tiver um filho, ele vai acabar com a minha vida. Eu não vou poder fazer mais nada na minha vida. Minha vida vai estagnar ali e é isso. Então eu não quero. E quando as pessoas vinham perguntar pra mim, e quando você vai ter um bebê e tal, eu ficava muito nervosa, porque era algo que eu já tinha certo na minha mente. Eu não quero ter filhos e ponto. E o meu esposo também tinha o mesmo pensamento. Só que algo mudou, uma chavinha virou, sabe, na nossa mente. E simplesmente, um certo dia, a gente começou a conversar sobre isso. Ele expôs a vontade dele de ter, que ele estava sentindo essa vontade. E eu também tava, só que eu não falava com ele, nem ele falava comigo. Mas um certo dia a gente começou a conversar sobre isso, né? Deus tinha colocado no nosso coração essa vontade de sermos pais. Então, a gente começou a orar. E a gente orou a Deus e pediu a Deus um bebê. E ele nos concedeu. Então, por essa criança que eu tenho hoje,
Eu orei muito, pedi a Deus e Deus me deu. E assim, eu não vou dizer que eu não era feliz antes do meu filho, mas hoje eu sou completamente feliz. Antes eu ficava pensando, qual o sentido da vida? A gente só nasce e aí a gente percebe que a gente nasceu pra morrer. E é isso? Sabe? Eu tinha esse pensamento antes do meu filho. E depois de ter meu filho, parece que se preencheu completamente, sabe? Um vaziozinho que tinha ali. E hoje eu posso perceber que o sentido da minha vida é o meu filho. É lutar para cada dia que passa. Deus me dá forças para eu construir ali um caráter bom no meu filho, para que ele cresça e seja um homem de um bom caráter, um homem generoso, um homem respeitoso. Então eu encontrei no meu filho um sentido que faltava, sabe? Uma coisinha ali que faltava na minha vida. Ele é o sentido das nossas vidas, né? Ele completou completamente o quebra-cabeça ali que faltava. Então, hoje eu sei que a vida não é simplesmente nascer e pronto, você nasceu, você vai saber, você sabe que você vai morrer e é isso. Não, hoje eu entendo que a minha vida tem um propósito. E o meu propósito é criar o meu serzinho ali da melhor forma, né, que eu puder, para que ele cresça e seja um homem generoso, um homem de caráter, um homem virtuoso, que seja uma criança, um jovem, um adulto, né, que ele seja a luz por onde ele passar. E essa é a minha função, esse é o meu objetivo, né? Esse é o meu dever como mãe. É um amor que não se mede. Quando as pessoas falam assim, ter filho é um amor que não se mede. Antes de ser mãe, eu ficava pensando, que balela, quando eu conversava com alguma mulher que era mãe, que a pessoa falava, quando você tiver filhos, você vai entender. Eu ficava pensando, que balela, toda mãe fala isso. Mas realmente, só quando você é mãe, você consegue entender. É um amor que não se mede. Antes eu ficava pensando, como assim a pessoa dá a sua vida por outra? Como assim? Eu vou simplesmente dar minha vida por outra pessoa? E quando você é mãe, vira completamente uma chavinha dentro de você e você realmente não pensaria duas vezes em dar a sua vida pelo seu filho. E é uma coisa muito louca de se pensar, mas é a realidade. Você só vai saber quando você for mãe. Outra coisa é que você consegue entender o amor de Deus. E aí eu tô falando especificamente para quem acredita, né? Se você não acredita, só deleta o que eu vou falar e segue o vídeo. Mas você entende mais o amor de Deus. Logo quando meu filho nasceu, eu fiquei refletindo muito no amor de Deus. Porque eu ficava pensando, eu amo tanto, tanto, tanto essa criança, que eu não consigo descrever o tanto que eu amo essa criança, em pensar que o amor de Deus por mim é maior do que o amor que eu sinto pelo meu filho. E eu ficava pensando, gente, que coisa louca. Como assim Deus me ama mais do que eu amo meu filho? Eu não consigo mensurar esse amor. Você poder ver o seu filho, sua filha crescer e cada dia que passa poder acompanhar o que ele aprende. E cada coisinha, cada descoberta, cada aprendizado é aquela festa. Gente, é único, é muito bom, é um sentimento muito bom. Eu não consigo explicar o quanto é gratificante você conseguir presenciar, tá ali presente, sabe? Você tá criando um serzinho do zero, é praticamente isso. É um motivo para se superar todos os dias. Quem aí nunca esteve cansado, né, que seja de um dia desgastante de trabalho ou de uma rotina, e chegou em casa ou simplesmente olhou para o seu filho ou sua filha sorriu para você e tudo muda. Parece que sua bateria vai de 0 a 100 assim, de uma hora para outra. Então, ter filhos é ter um motivo para ser melhor por eles todos os dias. Porque ser mãe é isso, né? Viver entre o caos e o amor todos os dias.
Mas eu, sinceramente, não trocaria isso por nada. Se eu pudesse voltar atrás, eu entregaria novamente o meu sono, passaria pela privação de sono, por toda a mudança que eu tive na minha vida até hoje, mas eu não trocaria por nada o meu filho. A maternidade, ter filhos no geral, né, sendo pai ou mãe, é difícil, não é fácil, é muito desafiador, mas é extremamente gratificante. Se você ouviu esses pontos negativos que eu citei e por um acaso você decidiu não ter filhos, tá tudo bem. Eu acho muito importante e responsável também essa decisão, porque ser pais, no geral, não é para todo mundo. Que é melhor você não ter com consciência do que você não conseguir dar 100% o amor que aquela criança ali precisa. E você aí, o que você acha? Na sua opinião, qual é o lado mais difícil aí da sua maternidade? Qual é o lado mais bonito? Me conta aqui. Gostou do conteúdo? Não esquece de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificação. Tchauzinho e até o próximo vídeo.